Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. No programa anterior nós falamos a respeito do fluido vital e no programa de hoje nós estamos trazendo para vocês alguns exemplos que estão na literatura espírita, exemplos de como o fluido vital ele faz parte das nossas vidas. Então pegue seu caderno de anotações, um lápis, porque hoje tem informações muito interessantes para vocês depois estudarem, pesquisarem. Vamos dar início agora, então, nesse instante. Eu, Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Com muita alegria voltamos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos e, como a Solange falou, nós dedicaremos este programa a mostrar a você, na literatura espírita, vários exemplos onde nós teremos condições de entender a aplicação ou a identificação do fluido vital. Portanto, é um programa que vai trazer muita informação e com muitas fontes. Não perca nenhuma delas. E para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você encontra um post e vai ter a seguinte pergunta: quais livros espíritas falam sobre a transfusão de fluido vital? Então, vai pensando, envia sua resposta, seu comentário. Você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Ou então pela área de chat do YouTube, tá ok? Então mande aí seus comentários, nós estaremos no final do programa lendo a sua resposta, suas dúvidas e comentando. Vamos lá, André? Vamos colocar o nosso primeiro slide, este que inaugura a nossa sequência deste programa falando sobre o fluido vital, é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Princípio Vital, que vai da pergunta 60 até a pergunta 72. Para começarmos a nossa trajetória nesse estudo, nós vamos colocar no próximo slide a primeira fonte que a doutrina espírita nos oferece a respeito do fluido vital comentado. Trata-se do livro Os Mensageiros. Vocês estão vendo na tela. Este livro Os Mensageiros, ele é muito rico e no projeto Imagem, cujo endereço você está vendo na tela, graças ao esforço do nosso querido Américo Sucena, essas obras espíritas, boa parte delas foram desenhadas com o intuito de fazer você visualizar aquelas cenas. Então, no livro Os Mensageiros, por exemplo, nós vamos encontrar uma passagem interessante quando nós ouvimos os mentores falando a respeito do fluido vital. Se você quiser essas imagens e outras de outros livros, entre no site do Projeto Imagem, porque você pode adquirir essas imagens, ajudando assim esse projeto a continuar a produzir imagens para o estudo daqueles que gostam de ter a visualização das cenas. Então, vamos ao nosso próximo slide, no qual nós vamos ver o capítulo 41 do livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. Nós vemos que o instrutor Aniceto, juntamente com André Luiz e o seu amigo Vicente, saíram da cidade e foram para o campo, em uma volitação para sentirem o ar ambiente ao redor. E André Luiz nos conta o que o instrutor está falando para ele. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Os princípios vitais, os fluidos vitais que a natureza fornece estão contidos em grande quantidade na região do campo. E ele cita também, um pouquinho depois, que a floresta, como ela é um ambiente muito fechado, ela tem pouca permeabilidade ao vento. Então, as formas inferiores da natureza, as emanações dessas formas que estão ali contidas na floresta, tornam muito denso, muito carregado os fluidos daquela área. A mesma coisa acontece, por um outro motivo, na cidade. A cidade, ela pelas emanações mentais, Solange, dos habitantes, da população que está lá, contrariada, exato, pensando coisas feias, ela produz uma nuvem de bactérias densas, bactérias mentais, que envenena a atmosfera. Então ele diz que o campo é o meio termo entre a cidade e a floresta, no qual há uma grande abundância de fluido vital. Então já começamos a entender que na natureza nós poderemos encontrar esse ambiente bastante favorável
a assimilação por nossa parte dos fluidos vitais que ajudam a recuperar o nosso estado físico de uma forma mais robusta, mais rápida. Essa é a primeira obra que estamos citando. E, naturalmente, você já vai anotando aí, porque neste capítulo 41, o capítulo anterior e o capítulo seguinte, você tem muitas referências para complementar a explicação que estamos dando. Mas, a seguir, nós temos um outro livro. Um outro livro muito importante. Que é o livro, Solange? É o livro Voltei, de Francisco Cândido Xavier. Na verdade, é o espírito do irmão Jacó, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este livro também foi colocado em imagem, no projeto Imagem. Você poderá encontrar para o estudo do seu grupo de estudos, da sua casa espírita. Este livro tem todo o roteiro da sucessão dos capítulos em imagens. Então, deste livro, nós separamos algumas coisas muito interessantes. Você fique atento, porque o nosso intuito não é assustá-lo, mas é apenas colocar as imagens que o irmão Jacó está explicando, que ele encontrou. É isso mesmo. Ele encontrou essas imagens quando esteve pela primeira vez visitando o Rio de Janeiro depois da sua desencarnação. Mas antes de nós falarmos o que ele encontrou, nós vamos ao primeiro slide do livro Voltei. Ele está no velório. Veja lá. Ele está no velório. O corpo dele está lá no caixão, onde tem aquela senhorinha pondo a mão lá, o outro consolando. E ele está logo no primeiro plano, transparente aí à direita do seu vídeo, é esse senhor careca, de bigode. E ele está olhando para duas entidades que estão no velório. Vamos ver lá, Solange, o que ele está falando nesse trecho. Entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para a outra que lhe era semelhante. O enterro é do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos. Não se recorda? Perfeitamente, respondeu o outro gargalhando. Daria tudo para ver a cara do velho. E riram-se gostosamente. Estão dois espíritos galhofeiros, dois espíritos que foram até a casa onde estava o cadáver sendo velado. E eles identificam ali o corpo do velho Jacó, aquele que numa reunião mediúnica havia conversado com eles através de um outro médium. E então esse estado, volta na imagem para nós, Everaldo. Hoje nós temos a alegria do Everaldo aqui, cuidando da nossa transmissão, dos nossos PowerPoints. Temos o Maurício, que está na nossa produção, o Fernando, que nos está dando o apoio. Nosso agradecimento a toda esta equipe maravilhosa. Vocês estão vendo aí que se trata do livro Voltei no capítulo Despedidas. E ele está dizendo que ele sentiu um impacto muito ruim quando ele viu essas entidades com a vibração de ironia, de desprezo. As entidades ainda não tinham visto ele nesse momento, Não, né, André? elas não podiam. Isso. Ele estava passando mal, mas ele tinha um nível vibratório. As entidades eram muito densas, muito atrasadas, para que elas pudessem ver o próprio Jacó e os outros espíritos amigos que estavam ali. E então, um pouquinho mais para frente, Jacó está se sentindo mal lá no velório. Ele sai e aí ele encontra uma situação muito interessante. O slide a seguir vai mostrar isso. Vamos lá. Está ainda no capítulo Despedidas. Ele está ali na calçada e, muito desalentado, ele percebe o que, Solange? Em certo veículo... Em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade esclareceu. Naquele carro temos a claridade da oração sincera. Pedi que me levassem a semelhante abrigo mais depressa. Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns companheiros me ofereciam a prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei feliz. Aquela rogativa que formulavam a Jesus em benefício de minha paz constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanava energia confortadora que me penetrava à maneira de chuva balsâmica. Ele está em estado de uma nova situação. Ele está desgastado pela doença, ele está se sentindo fraco. E no ambiente do velório, naquele tempo os velórios eram feitos em casas, aquelas pessoas não estavam nem um pouco elevadas, as vibrações não eram nem um pouco boas.
Ninguém orava. Uns comentavam como havia sido a política do dia anterior, outros falavam, nossa, o Jacó que é rico deve ter gastado uma fortuna, a família dele, para fazer esse velório aqui. Coisas assim baixas no teor vibratório. Quando ele sai e ele está acompanhado da filha Marta, do amigo espiritual dele, o Andrade, e do Dr. Bezerra, ele vê que vem na direção dele círculos luminosos, fluidos vitalizantes que chegam até ele e ele se sente feliz. Então ele pede, o que é isso? O que é isso? E ele identifica que lá está um veículo onde dentro dele algumas pessoas estão orando, endereçando vibração, endereçando amor em forma de força. E aquilo cai sobre ele de tal modo que ele se rejubila, ele se sente aconchegado num momento tão difícil que é para o espírito encontrar-se do outro lado. Então essa é a primeira referência que queremos que você não se esqueça. Leia este capítulo, é muito interessante porque nós vamos passar por isso também. Esse livro é primoroso. Nós vamos fazer a besteira de precisar comparecer no nosso próprio velório. E aí? Quando nós formos do velório dos outros, vamos pensar sobre isso e vamos ajudar estes espíritos com a nossa vibração positiva. É a nossa oração sincera, esse sentimento, né, de amor. Mas no livro Voltei não parou por aí as referências à transfusão de energias vitais. Vamos no capítulo que fala sobre revendo os círculos de trabalho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos, que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Nós estamos vendo então que irmão Jacó, depois de ter se refeito desse processo de desencarnação, ele visita a cidade do Rio de Janeiro acompanhado de alguns amigos. Guilhom Ribeiro e outros vão com ele. E então ele chega e vê na via pública, como você vai rever nesse slide que o Everaldo vai colocar de novo em tela cheia, ele revê espíritos que acompanham os encarnados. Olha aí, do lado esquerdo tem um senhor com uma senhora e um espírito abraçado a eles. Do lado direito, na calçada, tem outros espíritos que estão acompanhando encarnados, são espíritos luminosos, espíritos amigos. Eles demonstravam, aqueles que já tinham atingido um grau de elevação, merecerem essas boas companhias. Exato. Mas aí vem o slide seguinte. Vejam lá. Mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. Anunciou-me Guilhom que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Pouco a pouco, através dos gestos com que se revelavam, identificava os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera nos últimos tempos de minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras inveterados em casos difíceis de obsessão, indicou-me alguns transeuntes torturados pelo alcoolismo. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros de forma repugnante, alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. Ou seja, pode voltar para mim aqui, Everaldo, na câmera fechada. Do lado de lá, ele estava identificando que encarnados poderiam ser observados pela natureza das suas próprias inclinações, dos seus vícios. Ao mesmo tempo que os espíritos que os acompanhavam também apresentavam as mesmas características. Até porque estavam jungidos uns aos outros por fazerem parte de uma sociedade de consumo. É, uma sociedade de consumo. Ele ficou espantado, porque as entidades viciadas no sexo acompanhavam os encarnados que também lhes propiciavam energias nessa área. Os viciados na bebida, na gula, no cigarro, faziam a mesma coisa, eram acompanhados de espíritos similares, que também retiravam deles essas emoções, quando eles as produziam, ou eles inalavam, ou eles consumiam aquilo que fazia falta a essas entidades do outro lado. Mas, agora vem o que mais espantou o nosso querido Jacó. Nessa excursão, ele diz, eu fiquei aterrorizado quando eu vi algumas pessoas que usavam drogas mais graves, mais pesadas.
os que usavam morfina, os que eram viciados em morfina, heroína, cocaína, essas coisas todas. E então você vai ver o slide a seguir com o texto que a Solange vai ler. Vamos lá. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sob os olhos, esclarecendo-me ele, então, que os hipnóticos, principalmente as mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Vocês estão vendo à direita, então, a imagem dos seres invisíveis que estão sugando o fluido vitalizado com a droga daquele que está no corpo. Essa sucção é algo que os abastece, é uma transfusão de fluido vital com as características daquela química que o encarnado está usando. Pode ser o álcool, pode ser a comida ou pode ser a droga. E a droga mais pesada atrai entidades que estão mais ainda ligadas a este consumo. Você volta à imagem para ver a carinha do espírito. Ainda está bonita. Veja só, o artista não quis assustar muito, mas você vê que a descrição que Jacó faz é que a entidade parecia um polvo enorme que espalhava seus tentáculos para sugar dos centros vitais da pessoa aqueles vapores, os doces venenos a estes espíritos que não gostam de fazer nada a não ser alimentarem-se destas vibrações inferiores. É uma coisa que impressionou o pobre do Jacó. Mas, como nós vimos, Jacó falou anteriormente que o irmão Andrade o ajudava no trabalho de desobsessão junto dos que usavam a bebida alcoólica, os alcoólatras. Então agora que ele está no mundo espiritual, Solange, ele resolve procurar um velho bar, onde ele sabia que um daqueles que levavam o nome dele para a oração lá na Federação Espírita Brasileira costumava frequentar. E olha o que ele encontra quando ele chega no bar. Veja no slide a seguir. Olha só, o capítulo é esse, Ensinamento Inesperado do livro Voltei. Irmão Jacó visitando um dependente do álcool em um bar, identificando a vampirização do fluido vital do encarnado pelo espírito viciado que o obsedia. Vejam as linhas vibratórias prendendo a mente do rapaz que está no bar, sentado com a garrafa, a influência da entidade. Olha o estado da entidade. E veja como ela está sugando, seja da garrafa, do copo, os vapores etílicos que vão subindo. Isso. Sem contar daqueles que o rapaz já está metabolizando por ter bebido. O seu organismo ele já vai sugando também. E o que acontece? Quando o irmão Jacó se aproxima, a entidade vira-se para ele e fala assim: Você não é o Jacó, o velho Jacó, que me atrapalhava os planos com esse indivíduo quando orava por ele? Isso. E aí diz: onde é que está a sua luz? Esse Jacó, coitado. Todos os espíritos que ele havia conversado olham para ele e diz: cadê a sua luz, Jacó? E aí que está o processo, ele está indo ao bar para começar a desenvolver humildade, agora que ele está sendo visto pelos espíritos. Antes ele não via os espíritos, mas agora os espíritos o veem e ele também vê os espíritos. Ah, que dureza isso para qualquer um de nós, não é? Quanta coisa, parece um filme de terror, né? Volta o slide ali um pouquinho, ô Everaldo. Volta para nós. Vocês estão vendo que sobre a cabeça do Jacó tem uma mão. Esta mão é de um amigo espiritual, Ornelas, que está dando sustentação para Jacó não ficar nem com medo de fugir da entidade horrorosa, nem ficar com raiva de querer agredir com a sua verve, a sua fala, para tentar converter a entidade à força. Isso. Ornelas sustenta o equilíbrio de Jacó. Aquele mesmo que no lado esquerdo, vocês estão vendo lá atrás, na porta do bar, estão os dois.
Agora que Jacó vai falar com a entidade obsessora, vejam só os fios que estão sugando energia do encarnado. E é isto que faz, queridas irmãs, que as pessoas que tenham vícios também tenham mais dificuldades de vencê-los. Porque quando ela bebe, quando ela joga, quando ela se equivoca em algum tipo de vício, ela atrai entidades que gostam daquilo e eles ficam sócios. Exatamente. Não é mais sozinho que ele está consumindo a bebida, consumindo o cigarro, a droga ou o sexo. Ele está acompanhado de alguns que também querem sugar estas forças através do fluido vital contaminado por estes padrões, que a entidade, não podendo mais tomar com o copo, porque ela não tem mais o braço, não tem mais a mão, ela suga através dos fluidos vitalizados contaminados do encarnado. Nós achamos que nós estamos sozinhos, não estamos não. Existe uma multidão de espíritos sempre de olho nos envolvendo. Importante pensarmos sobre isso. Bem, intervalo, Solange, André, mais daqui alguma a pouco coisa? a gente vai... Gente, olha, vocês não percam o segundo bloco, porque até agora as coisas podem parecer interessantes, mas no segundo bloco elas ficam ainda muito mais interessantes. Isso mesmo. Antes do nosso intervalo, o nosso convite, a nossa solicitação para você participar da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. Você pode participar através do Clube Amigos da Boa Nova, utilizando o telefone 0800 12 18 38. Você pode fazer uma doação espontânea e pode se utilizar também dos bancos, do depósito no Banco Bradesco, na agência 3397-9, a conta corrente 76700-0, o CNPJ 65 080 616 0001-65. A conta corrente, essa conta corrente, o favorecido é a Fundação Espírita André Luiz. Participe, sua participação é sempre muito importante. Ajude a divulgação de tanta coisa positiva, instrutiva, que você, como semente de luz, vai levar a diversas pessoas. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 Operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente, uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar.
Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos ao vivo estudando o Livro dos Espíritos. E para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior e responder a seguinte pergunta: quais livros espíritas falam sobre a transfusão do fluido vital? Então, mande seus comentários, mas mande rapidinho, que no final desse bloco nós estaremos comentando. Bem, você pode participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. E também através da área de chat no YouTube da TV Mundo Maior. Ok, André, vamos Solange, em frente eu só quero então, avisar temos uma matéria. coisa, vocês que estão aqui nos ajudando, aqui na geral, Everaldo, por favor, vocês que estão respondendo, estão interessados nisso, nós temos muito material para mostrar hoje. Se nós não conseguirmos responder, porque vamos primeiro mostrar, nós faremos um programa só para responder as perguntas e os comentários de vocês no próximo programa, ok? Então não fiquem tristes caso não seja possível a gente atender a todos nas perguntas que estão fazendo, porque é muito interessante o material que nós queremos que você conheça e você possa ir procurar por você mesmo, tá bem? Bom, nós vamos então deixar o livro. Voltei para irmos agora no mesmo sentido, procurar o livro Missionários da Luz. No próximo bloco, no próximo slide, aliás, você vai ver o Missionários da Luz, uma obra do espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, vai nos mostrar vários fatos ligados a fluido vital. Nós selecionamos alguns deles. Vamos então para a primeira imagem. Veja aí na tela essa imagem. Você já pensou isto? Você já imaginou um espírito recolhendo o vapor da panela que está no fogo? Aquilo que está sendo cozido? Será? Estranho. A minha cozinha é tão bonita, é feita de granito natural, A cozinha bancadas, planejada. uma cozinha planejada, mas como é possível? Vamos ver o que André Luiz nos conta? Logo no começo, nós temos o capítulo 11º. Você vai ver aí, intercessão. André Luiz e o instrutor Alexandre, eles chegam numa casa onde há uma família que está almoçando. Que havia ido, a dona da casa, a viúva, tinha ido no centro espírita pedir ajuda para descobrir o que aconteceu com o seu marido. O marido tinha, segundo ela, tinha sido assassinado, ele tinha morrido em um crime. E ela então foi pedir e os instrutores espirituais vão até a casa dela. Quando eles chegam lá, pode deixar o slide, Everaldo, porque agora a gente vai ler. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença por causa do baixo padrão vibratório que era natural deles. O quadro, porém, diz André, era doloroso de se ver. A família, constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, ou seja, 6 pessoas, permanecia à mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim, eu nunca tinha visto aquilo, diz André, me feriu a observação. 6 entidades, 6 espíritos, envolvidos em círculos escuros, acompanhavam aqueles que estavam ali à mesa, como se estivessem comendo os alimentos pelo nariz, por absorção. Olha só. Vamos para o slide seguinte. Oh, meu Deus! Exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Desencarnados à mesa? E então Alexandre respondeu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família.
Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. E André pergunta, mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepipes, as mesmas iguarias de outro tempo? Perguntei espantado, ao ver a satisfação das entidades ali reunidas, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. E o slide a seguir dá a resposta. Tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? Perguntou o Alexandre para o André. E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também, André, que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Ou seja, eles estão se alimentando do fluido vital dos alimentos que cozidos vão com os princípios que as moléculas da matéria vão se evolando, vamos dizer, né? Eles exalam pelo vapor e eles sugam isto. É matéria, é valor vitalizante para os espíritos. E tem para eles o mesmo sabor que tinha quando eles estavam comendo bife aqui na Terra. Ai, quer dizer então que isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer com qualquer um de nós, desde que nós não tenhamos um bom pensamento, uma situação elevada durante o nosso dia a dia, que a nossa casa esteja desguarnecida, estes tipos de entidades que, no caso, não eram inimigas da família, eram parentes já desencarnados que estão ali. E quando a gente os cultiva com aquele sentimento de apego, nós também os mantemos ali, não só comendo, mas dormindo nos mesmos lugares, como se eles fossem inquilinos da nossa casa. Interessante. Este fluido vital da família é alimento para os espíritos que não têm mais o corpo, mas sentem falta disto, porque estão presos a essa realidade. Então você vê como há uma interpenetração, como o fluido vital para eles, que já não têm mais o corpo físico, também é buscado. Este livro fala das entidades que estão num matadouro, sugando o sangue dos animais, as vísceras quentes ainda dos animais que foram abatidos. Fala tantas coisas interessantes que se eu fosse você, eu leria o livro de novo, ou eu assistiria o nosso Espiritismo. Exatamente, Né? Espírito da o Letra. Espírito da Letra, Exatamente. o nosso programa Espírito da Letra, que nós já lemos este livro todinho, comentando tudo isso. Lembrando, André, que o Espírito da Letra, para você que está assistindo aqui, na TV Mundo Maior, você acessa o Espírito da Letra, lá você vai encontrar 5 obras de André Luiz, Isso. psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá você vai ter Nosso Lar, os Isso, Mensageiros, isso tudo Missionários. ele já sabe. Eu quero mostrar agora, Solange. Eu não quero. Vamos mostrar Então, o próximo slide. Você já pensou na sua casa acontecer isso aqui? Ou quando você está comendo com aquela moça linda e você está tão apaixonado? Veja só o que pode estar acontecendo no plano espiritual. Vê o slide a seguir, olha. Já pensou? Ela tá toda bonitona, só pensando em coisa ruim. Ou pensando, como é que eu vou dar um trançapé nesse bobão? Como é que eu vou enganar ele? Olha a sua companhia sugando o alimento, sugando o que ela está comendo, pensando e bebendo. Enquanto ele está lá no celular, olha lá. Quem será que é essa aqui que está me mandando a mensagem? Eu vou marcar um outro encontro com ela. Olha o espírito. Se não der que também... certo com essa, eu marco com a outra. Olha a entidade que está também se aproveitando da sua vibração, do que ele já comeu ou do que ele está pensando. Olha só. Isso não depende dos nossos protetores, depende só de nós. É muito interessante o que este livro nos fala. Agora, nós temos uma coisa boa também na transfusão dos fluidos. Vamos para o próximo slide, Everaldo. Também nesse livro, Missionários da Luz, que você encontra no Projeto Imagem. No caso do Missionários da Luz, no Projeto Imagem, basicamente você vai ter a reencarnação do Segismundo. Essas imagens que eu estou mostrando para você, nós é que criamos, não está no Projeto Imagem. Mas a reencarnação do Segismundo é primorosa. Só que neste livro,
nós temos uma situação interessante. Vamos ver o texto a seguir. É o capítulo 7º. Trata-se do socorro espiritual. O Alexandre está sendo procurado por uma velhinha que pediu ajuda para o seu filho. Meu filho está desencarnando, meu filho está passando mal, ele vai morrer hoje, ele não pode ainda. A velhinha fala para o Alexandre. O Alexandre, então, vai ver o que está acontecendo com o filho, que agora de noite está na cama dormindo. Então, veja só. André Luiz diz o seguinte: enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia, efeitos do AVC, não se fizeram esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no doente, tocou o cérebro do perispírito e disse com uma autoridade serena: Antônio, mantenha-se vigilante. Nossa ajuda até você pede que você coopere conosco. O moribundo, ele já estava à porta da morte. Desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos espirituais, dando a entender que ele possuía vagas noções de consciência. E então, o instrutor prosseguiu: você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. Isso mesmo. Vamos ver o que acontece já no próximo slide. Vai lá, Everaldo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado. Estava na cama, mas já estava morrendo, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a mão ao longo do fígado e mais tarde, demorando a mão no cérebro físico, bem à altura da zona motora, me chamou e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. O irmão Francisco era um espírito que tinha um grupo que ajudava em emergências no plano espiritual durante a noite. Mas não demorou nem um minuto, poucos segundos depois, Francisco chegou com o seu grupo, atraído pela mente de Alexandre. E assim que ele entrou, Alexandre lhe disse: Francisco, precisamos aqui das emanações, das vibrações, das energias vitalizantes de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material, cujo corpo esteja agora em repouso equilibrado. Conforme você está vendo, Francisco, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e respondeu: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Então ele está precisando de alguém que doe fluido vital, para que aquele corpo que está em processo de desligamento pelo pensamento desajustado, não é porque chegou a hora de morrer. O cara foi dormir com um monte de preocupações e isso gerou todo o desconjuntamento das suas vibrações e das vibrações do cérebro. Ele estava tendo um AVC e ia morrer disso. Então agora Francisco vai buscar o tal Afonso, que é um médium ou um membro do grupo que está dormindo no corpo físico, ele está encarnado. E ele já traz, e agora vamos ver o que acontece no bloco seguinte, no slide seguinte. Vamos lá. Não é esse não, é o anterior. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. O orientador pegou-o pela mão e o conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo e lhe disse com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Afonso nem pestanejou. Dando-me a impressão de que ele já era um veterano nesses serviços de assistência, parecia sumamente preocupado, despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação que Alexandre determinou a ele cumprir. E Alexandre
passou a funcionar como verdadeiro magnetizador, como se ele estivesse transferindo os fluidos vitais do perispírito do encarnado para o perispírito daquele que estava desencarnando, que já estava praticamente moribundo. Fluido vital transferido para manter a vida, que ainda não chegou no momento de ser levada para o outro lado. E agora temos a imagem aqui no próximo bloco de como está a situação no quarto. Veja lá, lá está o Afonso em espírito, o perispírito do Afonso, está concentradíssimo, transmitindo das suas mãos, vejam só, transmitindo também energia para recompor o corpo do Antônio na cama. Interessante, não? Puxa vida. Dá para fazer até adiar a hora de morrer? Dá. Através desses princípios. O fluido vital, ele reequilibra o funcionamento orgânico. Ô André, e foram buscar um médium. Não um médium, alguém que pudesse estava doar em esses equilíbrio, fluidos. isso mesmo, Solange, que estava em equilíbrio dormindo. Foi dormir em equilíbrio para que durante a noite ele pudesse ser útil. O corpo está repousando, tanto assim não precisa de tanta energia. O fluido vital pode ser retirado e transfundido. Isso acontece no passe magnético, isso acontece nas cirurgias espirituais, isso acontece no amor que as pessoas trocam entre si, naturalmente. Só que esse era um caso urgente, precisava de uma abundância de energia e não podia ser de qualquer um. Tinha que ser de alguém que soubesse exteriorizá-la de uma forma benéfica e ajudar a incorporá-la a um outro perispírito, que foi o caso do Antônio, que salvou-lhe a vida. Ele passou a ter mais 150 dias no corpo físico para resolver o que tinha para ser resolvido. Exato. Mas Bacana. agora vamos para o último. Vamos em frente. Vamos para o próximo slide. Estamos chegando no fim do nosso tempo, então nós temos que andar depressa. Olha lá, o livro agora é o Sexo e Destino. O que acontece nesse livro? Lá no capítulo 6, lá está Cláudio Nogueira. Pode pôr o texto aí na tela, ô Everaldo, por favor. Temos o Cláudio Nogueira, o pai de Marina, o responsável pelo lar. Entre os dedos da sua mão descansava à beira do sofá o cigarro fumegante, sobre um cinzeiro repleto, que demonstrava o abuso da nicotina. E diante de André Luiz e o amigo que o acompanha, dois desencarnados infelizes. Aqueles que nós nos surpreendemos quando chegamos na casa do Cláudio, eles estavam ali, de repente, abordaram Cláudio. Cláudio está de pijama, já chegou no fim do dia, está lendo o jornal, está tranquilo. Agora é hora de descansar, happy hour, como o povo fala. Aí, surgiram os dois espíritos e um deles abordou Cláudio. E sem cerimônia, tateou o seu ombro e gritou insolente no seu ouvido. O espírito, hein? Beber, meu caro. Quero beber. O que acontece, Solange? Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento se lhe transmudou, rápido, como uma usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra por efeito da nova tomada de força. Beber, beber! E a sede de aguardente lhe surgiu na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária, revestimento do nariz, se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre de uísque que vagueava no ar. Ele já tinha uma garrafa de uísque ali perto, aquele cheiro já estava no ambiente. Agora, aquilo se aguçou ainda mais. E olha o que acontece no slide a seguir. Lá está o espírito de marrom. O homem lá de hobby, vou tomar um traguinho, tô com sede, é gostoso. E os espíritos analisando a cena. Vejam só. Os espíritos amigos estão aqui à esquerda do vídeo. Isso. E o que aconteceu? Vamos para o texto. O assistente coçou, o espírito, não é? Coçou-lhe brandamente os gorgomilhos, a goela. Tocou a goela com as suas mãos espirituais. E o pai da Marina, o Cláudio, se sentiu apoquentado. Ele estava com a garganta seca, eu preciso tomar alguma coisa. Então, o amigo sagaz percebeu-lhe a sua adesão e colou-se a ele. Uma carícia leve, depois uma carícia aceita, o abraço envolvente. E então, logo ali abaixo, produzia-se o encaixe perfeito. Cláudio, o homem, absorvia o encarnado como um sapato que se ajusta ao pé. Os dois se fundiram como se morassem eventualmente num só corpo. E levantaram-se a um tempo
giraram integralmente incorporados um ao outro na área estreita em que estavam os corpos e pegaram o copo e beberam. Beberam, arrebatando o copo de bebida. Vamos para o slide seguinte. Quando ele fez isso, o primeiro saiu e aproximou-se o outro e disse, eu também quero. Quero meu gole. Eu quero a minha dose. Chegou o outro à direita, vejam só, eram dois. E a cena se repete. O outro influi sobre Cláudio, que está ali, já satisfeito com a primeira dose, mas que agora repete todo o mecanismo e toma uma segunda dose para satisfazer o outro que também queria beber. E o encarnado está achando que é ele, que a vontade é dele, que ele não imagina que ele está passando por essa influência. E o último slide que você vai ver mostra mais ou menos que não é um slide, não é um desenho, é uma cena do que está acontecendo. À direita você tem o espírito e à esquerda você tem o boy. Ah, tô tomando essa cerveja, esse vinho, tá gostoso. E assim, ele está abastecendo o seu companheiro. Bem, nós chegamos infelizmente ao fim, não vai dar para responder nada. Não vai dar para nem agradecer o carinho de vocês. Vilmar, muito obrigado por você estar conosco. As nossas queridas irmãs, a Sônia, a Elaine, todo mundo. Não vai dar para falar. Antes da gente encerrar, a nossa solicitação para você participar do Clube Amigos da Boa Nova, seja uma semente de luz através do telefone 0800 12 18 38. Você também pode fazer uma doação espontânea utilizando o Banco Santander na agência 0561, a conta corrente 13001-116-1, o CNPJ 65080 616-0001-65 e o favorecido é a Fundação Espírita André Luiz. Participe, sua participação é muito importante. Nós vamos ter que encerrar hoje, semana né, André? Semana que vem nós vamos responder as dúvidas, as perguntas e vamos agradecer muito a sua audiência. Enquanto isso, se você anotou, dá uma olhada, pesquisa. Nós não contamos nada, tem mais um monte de coisa. Isso, dá uma olhada no programa Espírito da Letra, que você vai encontrar coisas muito belas também sobre todos esses assuntos. Beijão pra todos. Grande abraço, até semana que vem. Obrigado.